Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Quem está animado aí nesse domingo de manhã? Amém. Que é meio fraco. Não sei não. Não estou achando muita animação não, gente. Quem está animado de estar aqui na casa do Senhor, um pleno domingo de manhã, com esse sol maravilhoso que Deus nos deu, amém? Amém. Agora sim. Bom, queridos, hoje nós vamos meditar num tema que tocou meu coração e faz tempo que eu tenho refletido sobre isso, e eu quero compartilhar uma história com vocês que é muito conhecida para a gente poder trabalhar esse tema. O tema que eu quero, que eu dei para nosso compartilhar de hoje é: não confie na sua vontade. Quem tem vontade aqui? E também tem poucas pessoas com vontade aqui hoje. Então eu não sei o que está acontecendo aí, mas tem poucas pessoas com vontade. Eu fiquei procurando algo que eu pudesse compartilhar com vocês sobre vontade, para vocês entenderem o que eu quero transmitir e como que Deus tem trabalhado esse tema no meu coração. Então, a primeira questão que eu fui procurar para poder, para vocês entenderem o que a gente vai conversar, é a própria definição de vontade, que diz assim, que a vontade, ela é a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Então, acredito que mesmo que poucas pessoas levantaram a mão aqui, muitos de nós aqui temos muitas vontades aí guardadas no coração, na mente, enfim, vontades até que tá lá embaixo que a gente nem sabe, né? Tem uma frase do nosso amigo William, que vocês devem conhecer, deixa eu ver se apareceu lá, não sei se eu mandei a frase, acho que não mandei, mas eu vou compartilhar com vocês, que é o nosso amigo William Shakespeare, que eu acho que vocês devem conhecer. Ele falou algo sobre vontade que para mim fez muito sentido, porque quando a gente não é poeta, a gente fica procurando aquilo que a gente quer falar, ver o que o poeta falou e ver se faz sentido, porque o poeta sabe falar, não é verdade? E ele disse assim: o meu corpo é um jardim, a minha vontade seu jardineiro. Vocês já ouviram falar dessa frase? O meu corpo é um jardim, a minha vontade o seu jardineiro. O que eu quero trazer com isso? Que a vontade, ela precede as ações que nós temos. É isso um pouco que essa frase fala pra gente. Então, a partir do momento que a gente tem vontade e de repente aquilo cresce dentro da gente, essa vontade, ela é capaz de transformar a sua atitude. Então, a sua atitude, muitas vezes, na maioria das vezes, ela está atrelada a vontades e a desejos que você tem. Todo mundo comigo? Sim? De acordo? Bom, então, além da gente pensar na questão da vontade, como ela precede as nossas atitudes, eu penso também que as nossas atitudes, se elas são direcionadas por um caminho específico, a gente pode chamar isso de propósito. Então, a vontade direcionada para um caminho específico, ela pode ser considerada como um propósito. E tem gente que tem um propósito X, pessoas que têm um propósito Y, mas o propósito nos movimenta a percorrer um caminho. Então, diante disso, e querendo fazer o link do que eu quero transmitir para vocês, a vontade, quando essa vontade, que é esse propósito, esse desejo, quando ela está alinhada com a palavra de Deus, a gente experimenta a presença de Deus. Deu para entender? Essa vontade, quando ela está alinhada à palavra de Deus, nós experimentamos a presença de Deus. Quando a gente fala de vontade preceder ação,
Pensa aí em alguma vontade que você tem. Só para a gente fechar essa introdução. Você tem vontade de quê, Ita? Não fale. Não fale. O que você tem vontade? Pensa aí. Tem gente que tem vontade de não fazer nada. Quem nunca? Simples assim. Não tem vontade de fazer nada. Hoje eu não estou com vontade de fazer. Tem até uma música, né? Aí que fala: hoje eu não vou fazer nada, não vou pentear o cabelo, não vou ligar, não vou atender o telefone. Não tem uma música que fala assim? Não vou fazer nada. Porque a gente também tem vontade de não fazer nada. Bom, qual que é a importância da gente discutir sobre a vontade hoje? Porque as nossas escolhas podem trazer vida ou morte, no corpo e no espírito. Então, como a vontade precede as nossas escolhas, isso é importante da gente refletir. Porque a minha vontade, obviamente, é digna de confiança, certo? Eu confio na minha vontade, todo mundo confia na sua vontade, né? Você mesmo falando com você mesmo. Essa vontade, que é digna de confiança, pode não estar alinhada à vontade de Deus. Esse é um outro motivo por que é importante a gente refletir sobre vontade. Porque fazer a vontade de Deus significa contar com a presença de Deus. E, obviamente, que temos que pensar que o contrário é verdadeiro. Todo mundo comigo? Então, quem faz a vontade de Deus, está escrito lá em Marcos 3:35, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, experimentamos esse relacionamento íntimo com Deus. Experimentamos essa presença de Deus. E eu acredito que todos nós aqui queremos a presença do Senhor, amém? Amém. Bom, então para isso, eu quero que você, se você puder, abra aí no livro de Jonas, que nós vamos tentar ver algumas lições nesse livro, que eu quero trazer sobre esse contexto que nós abrimos aqui sobre a nossa vontade. O livro de Jonas, enquanto vocês abrem, o livro de Jonas, ele tem uma mensagem muito bonita. E a principal mensagem do livro de Jonas fala sobre redenção. Fala sobre a misericórdia do Senhor, o quanto o Senhor ama, porque naquele momento ali, onde Deus fala com Jonas, Jonas é um profeta aí, Deus tinha se revelado até aquele momento para o povo específico, e nesse momento que Deus fala com Jonas, Deus fala: Jonas, vai lá no povo, que é teu inimigo, e clama, prega a minha palavra para eles. Isso significa, vai lá naquele povo que te odeia e pregue a minha palavra. E nós já sabemos, quem não souber eu vou contar, que Jonas vai, fala com o povo, ele não quer ir, o povo se arrepende, e Jonas não queria ir porque ele não queria que o povo se arrependesse e ouvisse a palavra do Senhor e recebesse essa misericórdia do Senhor. Então, é praticamente um texto, um livro que fala sobre a redenção, sobre esse amor e o que a gente experimenta em Jesus Cristo, né? Que Ele veio, morreu naquela cruz pelos nossos pecados e assim, por meio dele, nós somos chamados filhos. Da mesma forma como a gente vê essa redenção, esse amor de Deus aqui no livro de Jonas, a gente também recebeu esse amor através de Jesus Cristo, amém? Muito bem, então essa é a principal mensagem do livro de Jonas, mas eu quero hoje que a gente vista as roupas de Jonas aqui, para a gente também trabalhar essa questão da nossa vontade. E aí, eu quero que você, se você puder, abrir a tua Bíblia aí, em Jonas, no capítulo 1. Nós não vamos fazer
muitas leituras, mas essa primeira parte eu penso que é importante para você que ainda não conhece a história de Jonas, ou para você que faz tempo que leu sobre Jonas, porque tem algumas considerações importantes aqui. Se você quiser só ouvir, não tem problema. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Bom, essa história, sempre quando eu leio alguma história na Bíblia, eu fico tentando, parece que eu estou lá no navio, vendo Jonas dormindo lá no fundo do navio e, enfim, me vem muitas reflexões. Mas, para a gente começar esse ponto, e o ponto que eu quero dividir hoje é que as nossas escolhas podem trazer tempestades para a nossa vida. Jonas, ele foi escolhido por Deus para uma missão específica. Deus falou com Jonas: Jonas, apronte-se e vá para aquele lugar, vá para Nínive, porque eu quero falar, clame contra ela. E o que o Jonas fez? Foi para Nínive. Ok, Senhor, estou indo para Nínive fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque eu sou o teu profeta, e eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, porque eu te obedeço, eu te honro, e vou fazer exatamente o que o Senhor pediu para eu fazer. Não estou entendendo nada, porque esse povo é inimigo, mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor pediu. É isso aí que está escrito na sua Bíblia? Muito pelo contrário. Jonas pegou o primeiro navio que fosse para o lado bem contrário daquilo que o Senhor falou. Não foi para o lado, para a direita, para a esquerda, não. Ele pegou o que ele podia, aonde ele podia ir mais longe de Nínive, ele foi. E eu imagino que muitas vezes na nossa vida, a gente faz isso também. É muito bonito ver, muito bonito não, né? A gente vê muitas vezes histórias de Jonas e fala: ai, Jonas, como que você fez isso, cara? Uma ordem super objetiva e prática da parte do Senhor. Como que você faz isso? Mas nós fazemos igual em muitos momentos da nossa vida. Não é verdade? Eu faço, pelo menos. Porque muitas vezes a palavra do Senhor está falando para nós, e aí eu estou falando da palavra de Deus mesmo, a Bíblia. A palavra lá está escrito com condutas, questões que para a gente é simples, mas nós fugimos daquilo e fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Um exemplo muito simples, que é a mentira. Na palavra de Deus, você não precisa de muita revelação, né? Para saber que a mentira é um pecado. Que a mentira nos afasta da presença de Deus. E quando nós mentimos, ou quando nós fazemos meias verdades, nós estamos fazendo exatamente o que Jonas fez. Nós estamos com uma instrução muito clara do Senhor, fugindo para um outro lugar, para um outro ambiente, para uma outra situação que não é aquilo que o Senhor quer para nós. Outras situações da nossa vida, a gente pode pensar nessa mesma questão do fugir.
De repente, a gente tem uma questão lá no nosso casamento, ou num relacionamento com uma pessoa, com um amigo, com um filho, que seja. Ou alguma pessoa que você quer bem e, de repente, há uma discussão ali no meio. E a palavra diz para a gente fazer o quê? Não levar desaforo para casa. Não deixe isso quieto, Silmara. Olha só. Olha o que ele falou. Isso é um absurdo. Você vai deixar? Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que a gente tem que oferecer outra face. Que muitas vezes a gente leva assim, a gente engole um monte de sapo. Não é verdade? Mas não é isso que a gente quer, muitas vezes. Muitas vezes a nossa vontade é fazer o que naquele momento que você foi ofendido? O que a gente quer fazer no momento da ofensa, gente? Falar que tudo aquilo é mentira. Que absurdo você falar isso de mim. E a gente quer o quê? Justiça. É uma ordem clara e prática para a gente. Mas que tem que ter uma certa ousadia para a gente poder pegar aquele caminho que o Senhor está mandando a gente pegar. E nesses momentos, a gente pega a direção contrária daquilo que o Senhor falou. E muitas vezes fica tão difícil o relacionamento que a gente foge para aquela situação bem contrária e a gente foge sem querer ouvir nada. Ah, irmão, não vem me falar que tem que perdoar, não, porque você não sabe o que essa pessoa fez por mim. É muito fácil falar de perdão, não foi você? Ou um dia a gente estava conversando, um povo que eu tenho um relacionamento que eu amo, e aí a gente estava falando de perdão, e aí a pessoa falou assim, ah, tudo bem, eu perdoo, tudo bem, tá tudo certo, eu entendo, é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, que serve o Senhor, eu entendo tudo isso. E aí uma terceira pessoa falou assim, ah, então tá bom, então tá tudo resolvido, vamos colocar ela no grupo, no nosso grupo, né? Aí a pessoa falou assim, eu perdoo, mas no grupo não, não põe ela no grupo não, como que a gente vai conversar no grupo, se colocar ela no grupo? Entende? Deu para entender ou não? Entende? Então, a gente precisa entender a palavra, ler a palavra. Muitas vezes a gente tem atitudes que a gente está tomando o caminho contrário à palavra de Deus e a gente nem sabe, porque a gente não lê a palavra. A palavra de Deus, ela fala para nós aquilo que é pecado, aquilo que ofende o coração de Deus, aquilo que é contrário ao que Deus tem alinhado para a nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Então, muitas vezes nós estamos como Jonas. E às vezes a gente nem sabe por falta de oração, por falta de buscar o Senhor, a gente não sabe que nem está alinhado com a palavra de Deus. Porque pode ser que não seja um pecado, mas Deus quer que você faça algo específico na tua vida. E você está pegando o caminho contrário. Porque muitas vezes você não está com o joelho orando ao Senhor para alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. E isso é um problema para a nossa vida. E por que é um problema para a nossa vida? Porque como em Jonas, como aconteceu aqui com Jonas, muitas vezes acontecem tempestades na nossa vida. E essas tempestades não têm a ver com aquilo que Deus queria para a nossa vida. Essas tempestades acontecem porque escolhemos errado, porque estamos no caminho errado. Entendem? Então, muitas tempestades, muitas situações que vivemos na nossa vida, não é culpa de Deus, porque às vezes a gente adora colocar a culpa num terceiro, em uma pessoa, em Deus, em coisas que acontecem, que são ruins, catástrofe, enfim. Mas, se a gente parar para pensar, a maioria das coisas que nos acontecem são consequências das escolhas que nós temos na vida. Então, é importante a gente refletir, Senhor, na tua oração, Senhor, eu tenho pego o caminho errado? O Senhor tem prazer nisso aqui que eu estou fazendo? Gente, precisamos lembrar de que tudo
tudo que nós fazemos, e é tudo, não é metade, não é só aquilo que você considera relevante, tudo que nós fazemos deve estar debaixo de uma conversa com Deus. Tudo, desde comprar algo, desde tudo, porque Deus se importa com tudo na nossa vida. E para eu entender se aquilo que eu estou fazendo está alinhado com o plano de Deus, eu preciso orar, eu preciso pedir para Deus, Senhor, que Teu Espírito Santo mostre para mim se eu estou pegando o caminho certo, se eu estou fazendo aquilo que Te agrada, se eu estou fazendo a minha vontade ou se eu estou procurando fazer a Tua vontade. Senhor, qual que é a Tua vontade para isso aqui que está acontecendo na minha vida? E muitas vezes, porque nós não oramos, nós não sabemos a vontade de Deus, então as tempestades ficam e muitas vezes nós tomamos atitude como Jonas tomou, que foi ir lá no fundo do navio e dormir um ronco bem gostoso. Mas Jonas, por que você fez isso, cara? Fazemos igual a Jonas muitas vezes na nossa vida. Porque quando pegamos o caminho errado e a gente não quer nem ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, a gente vai lá se esconder e a gente dorme e a gente fica muitas vezes apático às situações, porque a gente não quer se relacionar com ninguém, a gente não quer ouvir ninguém, então vamos dormir. Vou dormir que é melhor. Vou dormir, não quero ouvir de nada, não quero saber de nada. E a gente dorme. E esse dormir, muitas vezes, pode ser a nossa apatia em relação à situação que está acontecendo. E muitas vezes, a gente está tão acostumado com aquele problema que nos cerca, que se dorme mesmo. Ah, é assim mesmo. E não é assim mesmo. Tem alguma coisa acontecendo ali. Se você for olhar a história depois na sua casa, eu imagino que todo mundo ficou, gente, a gente vai morrer. Imagina essa gritaria. Gente, nós vamos morrer. E o Jonas lá dormindo. Todo mundo ora para o seu Deus. Quem que é o seu Deus? Ora aí. Vamos fazer alguma coisa. Joga isso no mar. Vai jogando as coisas mais leves, mais pesadas. Vamos jogar. Isso joga, isso não joga. Todo mundo na correria. E o Jonas dormindo. Será que temos dormido por alguma situação que consideramos? Não quero ouvir falar? Faça essa reflexão. E algo que eu quero chamar a atenção de vocês, no versículo 9, diz assim, no 8 primeiro. Agora diga, esses são os marinheiros, né? Quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? E o Jonas responde, eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Isso aqui talvez é o ponto alto do que eu quero, que me chamou a atenção. Se eu puder parafrasear aqui, ele fala, eu sou hebreu, adoro ao Deus Altíssimo, mas eu não faço aquilo que ele manda. Ele se reconhece, e nós muitas vezes nos reconhecemos como servos do Senhor, assim como Jonas. Mas o reconhecer e reconhecer que Ele é o Senhor, não faz dele o Senhor da nossa vida. Porque aqui Jonas, ele reconheceu, eu sou hebreu, ele sabe quem ele é. Ele fala sobre o Deus dele. Mas ele toma, mesmo assim, o caminho errado. E pode ser que a gente, sabendo que Deus é Deus, que estamos no caminho errado, mesmo adorando ao Senhor, pode ser que em algumas situações da nossa vida, a nossa vontade esteja acima da vontade do Senhor. E aí, quando então Jonas fala isso, depois vocês podem ler, há uma discussão ali, né, no navio. Ele fala assim, pode me jogar no mar, porque o problema dessa tempestade sou eu. Gente,
O Jonas não teve nem coragem de se jogar no mar, ele pediu para o povo jogar ele no mar. Tem algum lugar aí, chama esse cabra aí, é uma coisa assim que nem coragem de se jogar no mar ele não teve. Me joga aí, porque o problema sou eu. E aqueles marinheiros, eu vejo um temor de Deus neles, porque eles falam com Deus, eu não vou, eles não querem jogar o Jonas no mar, porque eles viram ali aquilo que estava acontecendo, porque eu não contei, mas eles sortearam lá para saber quem é que estava provocando, e por isso que eles encontraram o Jonas, porque lá saiu o nome do Jonas, senão ele não ia ter falado que o problema era ele. E quando isso acontece, e quando eles falam isso, eles falam com o Senhor. E depois que eles não querem jogar, e eles jogam Jonas, e o mar se acalma, olha, vai vendo isso. Eles jogam Jonas e o mar... Já aconteceu isso com vocês? Um problema que você vai resolver, que você resolve o que tem que resolver e o problema acaba? Joguei o problema no mar. Era o Jonas. Joguei o problema no mar. E os marinheiros, eles fazem um sacrifício a Deus. Eles celebram a Deus porque eles entendem ali o tamanho do Deus de Jonas. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor, que nem têm compromisso com o Senhor, conseguem ver a mão do Senhor e a gente cego, talvez num comodismo, não consegue ver ou ver que estamos errados e continuamos no mesmo caminho. O segundo ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão é que o profundo relacionamento com Deus liberta-nos dos nossos desejos. E aí, entrando em Jonas capítulo 2. Por quê? Nessa história, você pode acreditar, tem gente que não crê, tem pessoas estudiosos que acreditam que é uma história que só ilustrou algo, e tem outros que falam que não aconteceu, porque Jonas aparece em outros textos da Bíblia. Mas quando o Jonas é jogado lá no mar, depois a gente vai ver o que ele falou e o que ele sentiu, Deus mandou um peixe, que eu entendo como uma oportunidade, uma chance, um livramento para nos tirar da tempestade que nós fizemos na nossa vida. Porque, afinal de contas, nós servimos a um Deus misericordioso. Amém? Amém. Gente, isso que eu falei é muito importante. Deus é misericordioso, e que se ele não fosse, o Jonas estaria no fundo do mar até hoje. Deus manda esse peixe, muitas vezes na nossa vida Deus manda esse livramento para nos resgatar do lugar que nós entramos. Se você puder comigo, lá no capítulo 2, diz assim: ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo... Presta atenção no que Jonas falou. Ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus.
Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Gente, eu nunca tinha dado reparo nessa oração de Jonas. Eu sempre escuto, né? Sempre escutei essa história de Jonas, mas eu nunca prestei atenção na oração que ele fez. E quando eu li a oração dele, eu senti como se ele tivesse entendido que ele estava no fundo do poço. Quem já se sentiu no fundo do poço? Há momentos na nossa vida que a gente está no fundo do mar. A gente olha para a direita, para a esquerda, e não importa quem errou. Não importa se foi a gente ou se foi outro, não importa. Mas há momentos na nossa vida que nos sentimos no fundo do poço. Essa parte aqui que ele fala: as águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. As plantas marinhas enroladas na cabeça, eu falei, gente, mas que tá enrolado de problema até a cabeça, né? É um sentimento que só quem já passou sabe o que é estar no fundo do poço. Você pode chamar um, você pode chamar o outro. É onde a gente chora e a mãe não vê. Quem já ouviu essa expressão? E é isso que aconteceu com Jonas. Mas esse momento de Jonas e da oração de Jonas foi o momento que mudou toda a história que estava sendo escrita. E o que eu quero trazer para a nossa reflexão, não foi no momento que Jonas abriu um livro e leu algo sobre Deus. Não foi no momento em que Jonas refletiu sobre a vida e sobre o que ele estava fazendo. Não foi no momento em que Jonas pensou, estou fazendo tudo errado. Foi no momento em que ele orou. Isso traz para mim quão importante é a oração nas nossas vidas. Porque a oração é o único lugar onde de fato nós nos relacionamos, não é o único, mas é o mais importante, da onde nós nos relacionamos com o nosso Deus. É na oração que você conversa com Ele. É na oração que você abre o seu coração. É na oração onde toda mentira e toda altivez do coração é deixado de lado, porque só está você e Ele. Não tem ninguém do teu lado. É lá nessa oração que Deus nos encontra. É lá nessa oração onde há o quebrantamento. É lá nessa oração que a gente fala o que a gente não fala pra ninguém, porque muitas vezes estamos passando por situações da nossa vida que precisamos ser fortes. E somos fortes diante de todos. Mas não é isso que Deus quer de nós quando estamos orando. Muitas vezes, nas tempestades da vida, a gente chora, a gente faz uma coisa que de repente você não faz, pode ser que você não faça, mas vou falar mesmo assim. A gente reclama, a gente faz igual o Chaves, é o Kiko que faz assim, né? É o Chaves?
Ó aqui, ó, quem que assiste Chaves. Esperneia e a gente pede para quem a gente sabe que ora. Não é verdade? A gente não ora, mas a gente pede porque a gente sabe quem ora. E a gente vai lá pedir. Ai, Senhor, está acontecendo isso aqui na minha vida. Ora por mim, porque eu não estou aguentando mais. E muitas vezes a gente não ora. A gente vem na roda de oração, porque, óbvio, a gente precisa dos irmãos, é uma questão importante, não estou falando que você não tem que vir, mas você tem que orar, irmão, pelo teu problema. Você precisa colocar diante de Deus com todas as suas palavras, porque nessa oração tem coração, nessa oração tem quebrantamento, nessa oração tem arrependimento. E é isso que Deus está procurando no coração de cada um de nós. E o problema, você não fala para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, no sentido da reclamação. Isso é murmuração. E isso não te ajuda a chegar em lugar nenhum. Não é se fazer forte. Mas as palavras, elas são poderosas. E quanto mais você reclamar, e quanto mais você espernear, e mais falar daquele problema, que daí você não está procurando a solução, você quer desabafar. Mais munição o inimigo tem para trabalhar na sua mente. Porque você não pode esquecer de algo que é extremamente importante. O que o apóstolo Paulo coloca para nós, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra o quê? Então, existe um inimigo da nossa alma, que até comentei, acho que foi na célula essa semana. Se o diabo tiver uma ótima estratégia, e eu imagino que ele tenha, tem algo que ele vai fazer para te separar de Deus, que é batata. Vamos acabar com a vida de oração desse aí. Vamos trazer um monte de trabalho, comentei na célula essa semana. Vamos trazer um monte de trabalho, enche o trabalho dela lá, de um monte de coisa, estoura tudo, olha o problema aqui, um aqui, outro lá, chama lá na escola, faz não sei o quê. Você chega em casa cansada, acabado. Ou lá no casamento, vamos lá, vamos pôr briga aí nesse casamento. Fala assim, ó, fala desse jeito, que ela vai entender daquele jeito, e aí a confusão tá armada. Aí o que ele faz? Bom, ela reconheceu aqui, ela gosta mesmo dele, né? Olha lá, perdoou. Não acredito nisso. Mas já sei o que eu vou fazer. Vamos deixar ela sem tempo para orar. A hora que ela começar a orar, vamos colocar uma coisa aí para acontecer. Por quê? Porque é a oração que te dá o poder de vencer as batalhas. É a oração de quebrantamento que faz você chegar na presença do Senhor. Então, a oração tem que ser o nosso alimento diário. O crente que não ora não está na missão. Preste atenção nisso que eu estou falando, gente, é muito sério. O crente que não ora não está entendendo nada do que está acontecendo no mundo espiritual. O crente que não ora está fraco, desnutrido. O problema vem e ele é arrastado, porque ele não tem força para lutar. Não tem força, não tem alimento. Por mais que você tenha boa vontade, a oração é o momento que nós invocamos a presença do Senhor. E é o momento que Ele ora, que Ele olha para nós. E é o momento em que Ele vê aonde está também o teu coração. Por quê? Olha lá no final do capítulo 2. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Esse é o momento em que a gente quer muito. Acaba essa prova, Senhor. Acaba essa situação na minha vida, não aguento mais. E aqui, quando Jonas terminou a oração de quebrantamento, de arrependimento, o peixe jogou Jonas na praia. Alguém pode dizer assim, foi coincidência. Mas não foi coincidência. Porque a oração
muda as situações da nossa vida. Ai, mas Silmara, eu tô com uma situação faz tanto tempo, faz mais de 1 ano que eu tô orando e nada acontece. Permaneça. Não seja vencido pelo cansaço. Permaneça na oração, com fé, crendo que a situação vai mudar na hora que tem que ser modificada. Porque se você está orando, como foi dito aqui na semana passada, de repente acontece um milagre. Olha eu fazendo um link aqui, ó. De repente acontece um milagre. Tudo combinado, viu, gente? De repente acontece um milagre. Mas por quê? Porque precisa ter persistência. Mas Silmara, eu tenho uma tristeza aqui que não sai do meu coração, mas eu já fiz de tudo. Irmão, então vai fazer uma coisa diferente. Ora diferente, então. Muda o jeito que você está orando. Ora com fé. Ora declarando já e vendo a solução do Senhor na sua vida. Quer ver quando muitas vezes acontece de alguém falar, ai, Silmara, está acontecendo isso, o fulano, ou a ciclana, a gente está muito, né, nosso relacionamento não está bom, e, ok, não está bom, realmente tem coisas que a gente tem que agir para mudar, mas tem situações que a gente vê a situação, a gente até ora, mas a gente não tem nem coragem de declarar o que Deus está fazendo, o que pode fazer na nossa vida. O que isso significa? Senhor, meu casamento está destruído, mas eu creio que o Senhor é poderoso para restaurar. Senhor, meu trabalho está horroroso, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai modificar o que tem que ser modificado aqui. Senhor, o meu filho só me dá problema. Em nome de Jesus, filho, você é inteligente, abençoado, você é maravilhoso, você é um homem de Deus. A gente não tem costume de falar isso, gente. A gente reclama pro outro. Mas a gente não declara na nossa vida a bênção do Senhor. Mas, Silmara, você não está sabendo o que está acontecendo. Eu sei o que acontece. Acontece na minha vida também. Mas não vai adiantar ficar reclamando. Se você tiver que reclamar, que óbvio que chega uma hora que a gente cansa, que a gente chora. Mas é na oração. Porque se você reclamar na oração, isso não é murmuração. Não reclama. Reclama para Deus. Ora lá. Reclama para Deus. Não estou aguentando mais, Senhor. Manda o peixe, meu pai. Mas não fala para o mundo. Porque isso é murmuração. Você precisa falar é para Deus em oração. E Deus que te ouve no secreto em oração, manda o peixe cuspir você na praia. Amém? Amém. Em terceiro lugar, eu queria entrar no capítulo 3 e dizer que quando estamos alinhados com o plano de Deus, desfrutamos da sua presença. E lá no capítulo 3, diz assim no comecinho. Pela segunda vez, repitam comigo. Pela segunda vez. Mais alto. Pela segunda vez. O Senhor disse a Jonas. Só a segunda vez, gente. Queria saber se vocês estavam prestando atenção. Apronte-se. Vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então, os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Gente, eu vejo que aqui, você vê, Jonas não queria pregar. Eu acho que pela segunda vez ele foi, mas assim, ele se arrependeu. Mas ele não preparou um sermão bonito ali para pregar.
Olha o que ele falou, gente. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Todo mundo começa a chorar, todo mundo começa aquela movimentação na cidade. Meu Deus, vamos morrer. Já não é mais os marinheiros, mas é Nínive. Meu Deus, nós vamos morrer. Do mais importante ao menos importante aqui. De cima, do alto escalão, até quem não estava fazendo nada. 100% de aproveitamento nessa palavra, gente. Olha, não precisou nem estudar. 100% de aproveitamento. Gente, quando há a presença do Senhor, não tem nem que fazer muito esforço. Você está entendendo, gente? Quando estamos alinhados, quando estamos alinhados com a vontade do Senhor, não tem muito esforço para fazer, não. Às vezes a gente está se batendo lá, tentando sair da situação. Olha quando Deus fala que vai fazer e nos usa, gente, Deus usa. Por isso que é importante alinharmos o nosso pensamento e o nosso coração com o Senhor. Amém. Nem toda tempestade é a gente que fez. Muitas vezes joga a gente mesmo na tempestade. Mas o Senhor é que dá a estratégia certa. E aquele peso que estava conosco, ele sai porque temos a presença do Senhor. Não é deixar de fazer as coisas que temos que fazer. Mas o Senhor leva o peso embora. E atravessamos a situação leves. Porque cremos de fato na presença do Senhor. Porque desfrutamos, não é crer, é desfrutar da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor leva o peso embora. Então passamos o que temos que passar, mas glorificando a Deus, sabendo que Ele está no controle, que Ele vai trazer o escape, que Ele vai trazer o livramento, que Ele vai dar a estratégia que precisamos. Muitas vezes, na oração, você já consegue entender aquilo que você precisa fazer. Não sei se já aconteceu com você, de ir orar, pedir ao Senhor uma estratégia ou algo. Eu não sei explicar, mas eu vou te falar o que já aconteceu comigo. Você levanta da oração, você já sabe o que você tem que fazer, que era totalmente diferente do que você tinha que fazer. Deu para entender? Porque na oração Deus responde. Às vezes aconteceu umas coisas comigo que eu achava que eu era louca, viu? Agora eu estou entendendo que eu não sou louca não, mas muitas vezes Deus fala com a gente de um jeito que a gente não está preparado para ouvir, a gente não entende o que é Deus falando. E aí você começa a orar um pouco mais e ter uma vida estreita de querer ouvir a palavra de Deus, e aí você, não é que Deus começa a falar com você, porque Deus já fala conosco, Ele não fala com uma pessoa especial e não fala com a outra. Deus fala com todos nós, não tem distinção. A diferença é que tem alguns que está tão atarefado que não consegue ouvir Deus falando. Tem outros que está tão triste, tão difícil no seu dia a dia, que não consegue ver uma ação do Senhor, um livramento. Entende? Então Deus fala da mesma maneira com todos nós. Ele não faz distinção de filho, não. Mas às vezes nós não estamos entendendo e ouvindo a voz do Senhor. E Deus fala. Um dia, no meu trabalho, eu tinha que fazer um simpósio. Que na verdade eu achava que eu não... Sabe quando acontece uma coisa e fala, Senhor, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas vamos lá, porque eu entendi que eu tinha que fazer. E em uma das orações, né? E fiz o que precisava fazer para esse simpósio acontecer. E eu tinha pensado na minha cabeça que ia acontecer num hotel X. E fui preparando, liguei no hotel, fui falando, e, né, preparando, preciso de tantas, para tantas pessoas, não, o dinheiro é tanto, pedi orçamento, tudo que eu tinha que fazer ali. E aí, um dia, à noite, eu fui dormir e sonhei
E no sonho, não vou explicar tudo porque não dá tempo, mas no sonho, eu claramente, uma pessoa que eu tinha feito um acordo, não era mais, ela foi embora, essa pessoa. E o acordo era para ser feito com uma outra pessoa. Isso no sonho, mas foi um sonho assim que não era claro o objetivo em relação ao hotel, tá, gente? Mas era algo claro para mim que tinha alguma coisa ali que eu tinha um acordo com um e que tinha que ser com o outro. E fui trabalhar e dormir. E muitas vezes acontece da gente sonhar e não entender o que sonhou. Às vezes é coisa nossa, mas muitas vezes é uma ação de Deus para nos dizer algo específico. E naquele dia, quando está tudo certo, acontece o problema. Tudo certo, tudo organizado, todos os contratos prontos, as pessoas chamadas para vir. Tinha até gente de fora do país, que era uma dificuldade no sentido de organizar. E o hotel fala, precisa pagar esse valor aqui a mais, porque, enfim. Aí eu falei, Senhor, quebrou minhas pernas, né, Senhor? Eu tô crente aqui, crendo que o Senhor me deu uma direção e acontece isso. Eu não tenho como pagar essa parte do hotel, Senhor. Manda o anjo. Mas Deus já tinha me dado a estratégia. Aí quando eu lembrei do sonho, gente, no dia seguinte, fiquei um pouco assim, tensa, o que vai acontecer agora? Mas ao mesmo tempo eu falei, Senhor, se o Senhor me deu a direção e está tudo certo, a direção é do Senhor, vai ter uma outra coisa que vai acontecer, que eu não sei o que é. Pois no dia seguinte, uma outra empresa que tinha a ver com o processo, mas que não tinha responsabilidade nenhuma, disse, Silmara, você não quer fazer esse simpósio aqui em São Paulo? Porque a gente tem esse contrato aqui com esse hotel que nós fizemos, e o valor vai ser... Gente, resumindo a história, todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro saiu, paguei todo mundo, não sobrou nada, foi um maná do Senhor. E foi no melhor hotel que podia ser por conta do local, porque vinha gente de fora, de outros estados. Aqui em Campinas era um lugar ruim para as pessoas virem. E quer dizer, foi muito mais gente que eu queria do que eu esperava, porque o local era de melhor acesso. Então, essa experiência que eu passei me fez entender que quando nós estamos alinhados com algo que Deus tem para nós, o trabalho que a gente tem, igual Jonas teve com Nínive, não é tão pesado quanto muitas vezes parece na nossa vida, porque nós desfrutamos da presença de Deus. Ele traz o peixe, ele fala, ele faz, e a gente pega uma estratégia que era muito melhor do que se fizéssemos da nossa maneira. Para concluir, o quarto ponto no capítulo 4, eu não vou ler para vocês, mas Jonas, ele tem uma limitação. Já vou na limitação de Jonas. Como todos nós, né, gente? Porque nós temos as nossas limitações, né? Ninguém é super-homem e super-mulher. Mas, se você puder ver esse capítulo depois na sua casa, Jonas, depois que tudo aconteceu, ele fala, Senhor, eu sabia, eu não queria ir lá para aquela cidade, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar aqueles caras. Porque Jonas queria o Deus dele. Como o meu Deus? Deus, eu imagino que Jonas pensou assim, Deus, o Senhor é o meu Deus, não é Deus dos meus inimigos. Então, os meus inimigos precisam ser inimigos de Deus. Simples assim. Ô Deus, você está do meu lado ou não está? Não. Não é assim. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que Ele não veio só para você. Eu sei que essa notícia, Ele veio também para os seus inimigos, para as pessoas que não gostam de você, para as pessoas que te tratam mal, para as pessoas que bagunçaram a tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Misericordioso, amoroso. E Jonas pede a morte, Senhor, quero morrer. Aí ele vai para o outro lado da cidade e tenta lá olhar o que vai acontecer com a cidade de Camarote.
E aí ele fica olhando para ver o que ia acontecer com a cidade. E aí dá-se uma planta lá, porque estava muito sol. E esse Deus misericordioso mandou essa planta para dar um refrigério para Jonas. Aí de repente ele dorme e acorda e a planta morreu, porque Deus mandou um bicho para essa planta morrer. E pela segunda vez Jonas fala: Deus, eu quero a morte. Por que, Jonas? E Deus conversa com Jonas. E com essa situação Deus fala: Jonas, você, por pouco, você pediu a morte por conta dessa planta que morreu. Como eu não vou ter misericórdia de crianças inocentes e animais morrendo nessa cidade? E aí termina o livro de Jonas com essa conversa de Deus e Jonas. E aí nesse capítulo eu vejo: Senhor, Jonas era muito mimado. Ai, eu quero morrer. 2 vezes ele falou que queria morrer por causa de uma planta. Gente, eu tive problema com o Jonas aí, porque me joga no mar. Ai, Deus, eu quero morrer. Falei: Senhor, esse Jonas é muito mimado. Mas aí eu fiquei pensando, quando eu tenho problema: ai, Deus, eu quero morrer, entre aspas, né? Muitas vezes nós somos mimados. Qual que é o problema de ser mimado? É sair do propósito que Deus tem para a nossa vida. E eu quero encerrar com essa informação. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem uma missão. Se você chegou até aqui, se você tem se relacionado com Deus, é porque Ele te atraiu, né, para esse relacionamento. E Ele tem uma missão para a tua vida. Você precisa descobrir qual que é essa missão, se você ainda não sabe. Mas, apesar da limitação de Jonas, que nós também temos, apesar da meninice de Jonas, Deus usa Jonas para 100% de aproveitamento na cidade de Nínive. Então, para mim, fica uma lição, que Deus pode me usar, mesmo com a minha limitação. Deus quer me usar com todos os problemas que eu tenho. Ele não se importa com isso. E isso para mim foi libertador. Porque eu sempre travava algo, colocava diante do Senhor: Senhor, eu não posso fazer isso, porque eu sou assim, eu tenho esse e esse problema. Mas aí agora, se o Senhor usou Jonas, o Senhor também me usa, não que eu seja melhor que Jonas. Mas Deus usa-nos com as nossas limitações. Porque Deus não quer uma Silmara perfeita. Deus não quer você perfeito. Deus é a perfeição. Ele quer que estejamos diante dEle, honrando Ele, tendo Ele como Senhor. Porque assim como Ele fez com a pregação de uma frase de Jonas em Nínive, Ele vai usar a nossa vida, com a nossa limitação, para salvar Nínive. A Nínive que tiver nas nossas vidas. Ele vai usar você, não vai usar anjo. Ele vai usar você. É uma lei espiritual, Ele vai usar você. Nós, como igreja, com autoridade, para se revelar a outros que precisam também conhecer o amor do Senhor, assim como nós conhecemos. Amém? Vamos nos levantar, orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Feche os teus olhos, se você puder. Põe diante de Deus a tua vida mais uma vez. Não sei qual é o caminho que você tem pego. Não sei qual é a Nínive que você não quer clamar a Deus por ela. Mas eu sei que Deus quer que os teus planos estejam alinhados com os planos dele. Eu sei que Deus tem um plano. E a vontade dele
tem que ser soberana, acima da nossa vontade. Se você ainda não conhece a Deus como o único e suficiente Salvador, eu convido você nessa manhã para entregar a sua vida ao Senhor. Essa é uma decisão tão importante que vai mudar toda a estrutura da sua história. Se você pegou o caminho errado, já conhece a Deus, como Jonas, diz que é hebreu, que disse que era hebreu e que adorava ao Senhor, mas estava ali num caminho errado, eu quero que você, em nome de Jesus, coloque diante do Senhor o que você precisa. Porque Deus é misericordioso e Ele quer nos salvar, Ele quer nos ajudar. Senhor Jesus, Pai querido e amado, Deus, estamos aqui, Senhor, para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, cremos no poder, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. E, Senhor, nós nessa hora, Pai, nós queremos colocar, Senhor, os caminhos e as escolhas que nós temos feito, Senhor, diante do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa sondar os nossos corações nessa manhã, Senhor, e ver os caminhos que temos tomado, Pai, para que o Teu Espírito Santo fale a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender os propósitos do Senhor na nossa vida, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Senhor, usa, Pai, usa pessoas ao nosso redor para nos ajudar também a enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que todo pecado, que tudo aquilo, Senhor, que nós temos feito, Pai, que desonra o Teu nome, nós queremos pedir perdão nesse momento, Pai, e te pedir, Espírito Santo, que o Senhor, ó Pai, que a Tua presença venha nos conduzir no melhor caminho, Senhor, no propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. É em Teu nome que eu oro, já te agradecendo, em nome de Jesus. Continua com o seu olho fechado, em nome de Jesus. Continua orando. Se você nunca fez essa oração de entrega ao Senhor, se você nunca fez uma oração falando, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, venha ser o meu Senhor e Salvador, eu peço que você levante a sua mão agora. Está todo mundo com o olho fechado, mas se você quiser fazer essa entrega hoje, nós vamos orar. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor e pedir, Senhor, conduz a minha vida, Senhor, conduz a minha vida de acordo com a Tua vontade, eu entrego, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Amém, Jesus, amém. Continua com o seu olho fechado, mas igreja, tem uma mão levantada. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. A alegria no céu, quando reconhecemos a autoridade do Senhor na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti alegres, ó Pai, por essa pessoa, Senhor, que Te aceitou como o único e suficiente Salvador. Deus, em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre essa vida, Pai, nós repreendemos agora, Pai, e Te pedimos, ó Pai, que o Teu anjo, Pai, venha nos ajudar nessa guerra aqui, nesse momento, Pai, e que a Tua palavra possa se cumprir na vida, Senhor, dessa pessoa, Pai. Ó Deus, que tudo que o Senhor tem para ela, todos os propósitos, Espírito Santo de Deus, que sejam revelados a ela, Pai, que o amor do Senhor possa cobrir de tal maneira que ela nunca se arrependa da atitude que ela teve nesta manhã, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor carregue ela no colo, Pai, para que ela entenda o poder da Tua mão e a decisão que ela tomou nesta manhã, Pai. Muda a vida dela, Senhor, muda a história dela, Pai, e o Seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Um bom domingo cheio da presença do Espírito de Deus.